Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais um encontro, mais uma aula de história, né? E aí a gente começa aí o nosso módulo 7, né? Que vai falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar aqui um pouco de como o Brasil vai, desse contexto aí, de como o Brasil vai se inserir é, na Segunda Guerra Mundial. E depois a gente vai falar um pouco também dessa participação efetiva do Brasil na Segunda Guerra, como é que ela vai se dar, quais são os agentes que vão participar dessa Segunda Guerra, tá? A gente já falou aqui, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, vocês já estão cientes que tem ali uma onda nacionalista, né? Tem uma onda de de ideias totalitárias, né? Você vai ter a ascensão do Hitler, a ascensão do Mussolini e a ascensão desses regimes autoritários, totalitários, vai fazer então com que o mundo entre em guerra, porque esses dois caras vão tentar dominar a Europa e isso não vai dar muito certo, né? Bom, então vamos partir para o conteúdo? Vamos lá. Qual o contexto aí que a gente precisa elencar? Então, eu vou retomar alguma coisa aqui com vocês, tá? Qual o cenário dado aí no mundo na década de 30? Você tem a ascensão daqueles regimes totalitários que eu já falei anteriormente aqui, que é exatamente a ascensão do Mussolini, do Hitler, mas você tem outros movimentos também. Você tem o Salazar em Portugal, você tem o Franco na Espanha. E no Brasil, tá? Você também vai ter uma ascensão totalitária, não totalitária, mas uma ascensão autoritária, né, do Getúlio Vargas. Lembrando que lá em 37 ele declara o Estado Novo, que é a ditadura Vargas, tá? E aí o que acontece? O Vargas, ele flertava, ele meio que namorava, assim, com as ideias do nazismo e do fascismo. Nós não podemos classificar o Getúlio Vargas enquanto um regime fascista ou um regime nazista, porque ele tem características completamente diferentes, tá? Mas você tem a aproximação, uma simpatia do Getúlio Vargas por algumas ideias do fascismo e algumas ideias do nazismo. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, sabendo disso, né, os Estados Unidos, então, vai tentar garantir que o Brasil fique, então, do seu lado, do lado dos aliados, porque o Brasil, o tamanho continental, imagina o papel perigoso que poderia ser o Brasil, da extensão que ele digamos assim, se aliando aos fascistas e os nazistas e sendo contra os aliados, né? Então começa, digamos assim, um namoro dos Estados Unidos, ou uma sedução dos Estados Unidos para que o Brasil fique do lado dos aliados. E como é que isso vai acontecer de fato? Através da política da boa vizinhança. E aí, gente, a indústria cultural estadunidense será muito importante para a construção dessa política da boa vizinhança. Por quê? Porque é através do equipamento, pelo menos das ferramentas midiáticas culturais dos Estados Unidos, é que você vai ter a construção das pontes necessárias para a construção dessa política da boa vizinhança. Vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro deles, tá, é a criação pelo Walt Disney do personagem Zé Carioca, tá? Esse personagem ele vai começar a habitar os filmes do Walt Disney, principalmente aqueles ligados ao Pato Donald, ao Mickey, aquele centro ali da animação do Walt Disney, tá? E eles criam então, esse personagem, o Zé Carioca, exatamente para fazer essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, tá? Você tem aí a personificação caricata do que seria um carioca na figura de um papagaio que fala, no caso do Zé Carioca, né? E aí você vai ter então a inserção desse personagem nos desenhos de Walt Disney. É uma tentativa de você absorver a cultura brasileira, absorver a cultura carioca e fazer então com que o Brasil seja visto e seja conhecido no mundo todo a partir do Zé Carioca. Um outro exemplo que a gente pode elencar aqui dessa inserção brasileira na cultura americana é o papel de uma cantora chamada Carmen Miranda. A Carmen Miranda, tá? Ela é uma cantora brasileira que ela vai fazer aqueles, né, dancinhas assim. Deixa eu só me afastar aqui pra vocês verem, né?
e ela vai ter frutas na cabeça. É um personagem também bastante caricato, tá? Então a Carmen Miranda, ela vai se tornar um símbolo do Brasil no exterior, ela vai começar a participar de vários filmes de Hollywood. Então você tem aí esses dois personagens que vão fazer essas pontes culturais entre Brasil e Estados Unidos, que é exatamente o Zé Carioca e a Carmen Miranda, tá? Só que a sedução dos Estados Unidos para que o Brasil apoie esses aliados não fica só no campo cultural. Você tem também um incentivo, tá, do Brasil a se tornar um país industrializado, e o grande sonho do Vargas é que o Brasil se tornasse um país industrializado e começasse a entrar no campo da siderurgia, já que o Brasil é um grande produtor de ferro, por exemplo. E aí o Vargas ficava, né, nessa coisa de, olha, não vou apoiar ninguém, vou ficar neutro, mas recebia algumas comitivas, né, de italianos, e fazia elogios ao regime de Mussolini, até que no ano de 42 o presidente Franklin Delano Roosevelt decide trazer em definitivo o Brasil para o lado dos aliados, fazendo o quê? Patrocinando, né, construindo a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai se instalar em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no ano de 1942. E isso sela, então, o acordo entre Brasil e Estados Unidos, fazendo com que o Brasil, então, entre na guerra ao lado dos aliados. Uma outra empresa que também vai ser construída nesse momento, que é bastante importante, tá? É a Companhia Vale do Rio Doce, que é exatamente a nacionalização da extração mineral. Então, a Companhia do Vale do Rio Doce produzia o ferro, extraía esses minérios do solo, e a CLCN transformava esse ferro aí em aço, tá? No mesmo ano de 42, bem no início, acho que fevereiro de 42, tá? Você vai ter o afundamento de navios brasileiros pelos alemães, como retaliação desse apoio do Brasil aos aliados, tá? E o Brasil, então, começa, de fato, a participar da Segunda Guerra Mundial. Como que ele vai fazer isso? A primeira medida que o Brasil vai fazer é suprir de recursos estratégicos os aliados. Então, o Brasil vai começar a exportar matéria-prima, principalmente borracha. E para que o Brasil aumente sua demanda, ou melhor, aumente sua produção de borracha, eles vão recrutar um exército de pessoas que queriam ir para a Amazônia para extrair o látex, tá? E esse, digamos assim, esse movimento de enviar pessoas para a Amazônia para a extração de látex para a produção da borracha se chama, então, os soldados da borracha. O problema é que eles não serão reconhecidos enquanto soldados, não vão ser reconhecidos por muito tempo como heróis, né? Porque de certa forma eles serão. E só em 88 é que essa galera vai ter seus direitos reconhecidos, tá? Só com a Constituição de 88. E o Brasil, para participar dos conflitos, de fato, na Europa e na defesa do continente aqui por eventuais ataques do eixo, né, vai criar a FAB e a FEB, que é o que a gente vai dar uma olhada agora nesses dois grupos, tá? A FAB. A FAB é uma sigla, né, que simboliza a Força Aérea Brasileira. Ela vai ajudar ou auxiliar os Estados Unidos com bases aéreas e navais em Natal, Belém, Salvador e Recife, então naquela região mais próxima tanto dos Estados Unidos como da Europa, tá? E aí só uma curiosidade, né? Tem um filme, inclusive, que tem esse título, For All, Trampolim da Vitória, se não me engano, que é o subtítulo do filme, mas só para vocês entenderem o que eu queria dizer com essa curiosidade aqui, né? Quando vários soldados americanos vinham treinar ou vinham dar treinamento nessas bases navais e aéreas aqui do Brasil, existiam festas coletivas, né, entre os soldados e os moradores daquelas cidades, e aí eles diziam que era um baile aberto a todos, porque os americanos podiam frequentar, estavam convidados a vir, então era um baile for all. E obviamente que esses bailes depois deram sentido, deram o nome à música, ao estilo musical chamado forró, que a gente dança até hoje, né, principalmente agora no período das festas juninas e julinas, tá? Então, o nome forró vem exatamente daí, das festas for all,
tá? Para todos. A FAB, tá? Será... E aí eu recomendo que você assista esse filme chamado Farol, Trampolim da Vitória, que é um filme brasileiro. O treinamento, tá, da Força Aérea Brasileira vai ser dado pelos Estados Unidos, os aviões que eles vão utilizar serão dos Estados Unidos, serão em torno aí de 400 homens, que essa tropa da FAB vai fazer? Vai monitorar aqui o litoral do Oceano Atlântico e também da África, tá? Então eles vão fazer esse monitoramento para evitar que navios alemães afundem navios amigos, digamos assim, e 8 brasileiros morrem ou em acidentes ou em aviões abatidos, tá? Então esse é o saldo aí de mortos da participação brasileira através da Força Aérea Brasileira FAB. E aí vocês podem ver aqui acima de mim, né? Aqui em cima, esse símbolo escrito Sentapua, né? Esse era o símbolo e era o grito de guerra da Força Aérea Brasileira, que significava exatamente vamos rápido, né? Vamos acelerar, digamos assim, ou seja, estou vendo um navio ou algum inimigo, senta a pua, né? Ou seja, desce o couro, né? Se acelera, vai lá, faz isso aí. Então, exatamente isso era o grito de guerra aí da FAB, e eles tinham esse símbolo aqui em cima, impresso nos aviões da Força Aérea Brasileira, tá? Bom, outras tropas que foram enviadas para o conflito, né, vai ser a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. E aí existia um ditado no Brasil, dessa coisa do Getúlio Vargas não se decidir se apoiaria aliados, se apoiaria o eixo e tal. Havia um ditado no Brasil seguinte, que o Brasil só iria à guerra no dia que a cobra fumar. E aí o que acontece? Quando o Brasil decide entrar na Segunda Guerra Mundial e envia a Força Expedicionária Brasileira, eles criam esse símbolo aqui, que a cobra está fumando, tá? Porque, de fato, o Brasil agora participaria da Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira, tá? Contava aí com 23.334 soldados, porém, apenas 15 mil soldados vão participar efetivamente dos conflitos, tá? E o que as tropas da FEB vão fazer para apoiar os aliados? Principalmente, eles vão apoiar as tropas dos Estados Unidos na Batalha de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese, que são batalhas que foram feitas no território italiano, tá? Ou seja, as tropas brasileiras vão ajudar a derrotar o Mussolini, vão ajudar a derrotar as tropas fascistas de Mussolini na Itália. Inclusive, se vocês buscarem aí no YouTube, Batalha de Monte Castelo, tem um som, tem um áudio, né, da Força Expedicionária Brasileira, de soldados brasileiros cantando um hino, se não me engano. Agora eu não lembro, agora vocês estão rezando ou cantando um hino, aí você escuta ao fundo o bombardeio, né? E aí os brasileiros assim cantando o hino ou rezando. Agora eu não lembro de fato ou é Ave Maria, enfim, não lembro agora exatamente o que eles estão cantando. Mas tem esse áudio que circula muito. E também tem um documentário, tem documentários muito bons sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Qualquer coisa, eu deixo isso registrado depois para vocês darem uma olhada aí, buscarem e pesquisarem, tá? Bom, a Força Expedicionária Brasileira, ela também tem um elemento muito interessante, tá? Que é a participação das mulheres que são enfermeiras, tá? Então, as mulheres vão participar, as brasileiras, né? Vão se juntar à FEB e à FAB e vão ajudar bastante no conflito a partir da sua ajuda médica no tratamento daqueles que eram feridos em combate, tá? Pessoal, o conteúdo é esse, tá? Recomendo que vocês leiam a apostila, façam resumos, façam os exercícios e as tarefas lá do final da apostila, porque a gente vai fazer a correção destes em breve, ok? Era isso, tá? Espero que vocês fiquem bem e a gente se vê então na quinta-feira no nosso encontro ao vivo, onde eu vou então corrigir as atividades e as tarefas na quinta-feira, tá bom? Pessoal,
Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estudem, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.